Louvado seja o seu nome, Jesus. Querido Deus, queremos louvar o seu santo nome, Senhor. Receba todo o louvor, toda a honra e glória seja para ti. Em nome de Jesus.
Minha engrandece ao Senhor. Minha engrandece ao Senhor. Tenho sede de ti. Tenho sede de ti. Pra onde irei, meu Senhor?
perto quero estar, meu Deus, de ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus poderoso, pelo seu mover, pela sua manifestação, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos sempre suplicar a Ti, Senhor. Queremos estar cada vez mais perto de Ti, Senhor. Crescer na semelhança de Jesus Cristo. Deus abençoe e esteja conosco, Deus, nesse tempo que estaremos partilhando a Sua palavra, Deus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saúdo a igreja na bendita paz do Senhor. Vamos estar hoje a partilhar uma palavra que não é nova, continuação das bem-aventuranças, assim como diz a palavra no livro de Mateus, capítulo de número 5, diz assim a palavra, né? Bem-aventurados são aqueles, bem-aventurados são, sim, vamos ver no livro de Mateus, rapidamente, para recordarmos das nossas bem-aventuranças, assim como o Senhor diz. Então, Jesus, vendo a multidão, disse: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, ou eles serão saciados. Assim diz o Senhor. Estaremos hoje partilhando acerca do versículo número 6, sobre a bem-aventurança daqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O Senhor promete que todos aqueles que têm sede e fome de justiça chegará um tempo em que eles serão fartos, em que o Senhor vai saciar, em que o Senhor vai atender à aflição de todos aqueles que assim desejam, aqueles que almejam por justiça, aqueles que buscam a justiça, aqueles que procuram a justiça do Senhor. Assim eles serão saciados, porque a sua palavra diz que chegará um tempo em que Ele vai enxugar toda lágrima, todo o pranto, tudo aquilo que nos deixa para baixo, tudo aquilo que afuga a humanidade, tudo aquilo que o inimigo traz para derrotar o homem. Ele assim irá exterminar tudo no final dos tempos. Então, deem a palavra de encorajamento, o Senhor dizendo: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Esta palavra não é específica apenas para aqueles que creem no Senhor Jesus, porque a promessa de Deus é válida para toda a humanidade. Assim como o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, disse Jesus que o sol de Deus se põe tanto para os justos, assim como para os injustos. O que significa que a necessidade de saciar a injustiça que existe no mundo, a injustiça que acontece no mundo, será para todos. No nome de Jesus. Nós assim confiamos na sua palavra e acreditamos que assim o Senhor fará. Então, por que o mundo será saciado? O que o mundo tem? O que o mundo passa? O que a humanidade passa? Tem enfrentado, que é necessário que o Senhor possa os acudir, possa, assim como diz a sua palavra, saciar-lhes com a justiça, porque o mundo sofre injustiças. Eu e você que fazemos parte do mundo sofremos injustiças. Crendo ou não no Senhor, nós estamos sujeitos às mesmas dificuldades neste mundo. Então, por isso que a promessa vem para todos. Esta palavra podemos ver ela nos dois ângulos, como estava me referindo, do ponto de vista geral, genérico, em que abrange toda a humanidade, porque chegarão tempos em que não haverá injustiça, tempos em que o Senhor vai fazer todas as coisas novas. Então, hoje, assim como o Senhor falou para a multidão e os seus discípulos no Sermão do Monte sobre as bem-aventuranças, Ele procurou afetar todo o grupo-alvo,
todas as pessoas que estavam lá ouvindo. O Senhor sempre gosta de ensinar com coisas que aqueles que ouvem estão passando ou conseguem entender o que é que ele quer dizer. Se ele traz um exemplo e fala sobre uma parábola, ele vai usar elementos que fazem parte do nosso tempo, elementos que fazem parte daquilo que nós convivemos dia a dia, não é? O Senhor simplifica todas as coisas, e se ele disse: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados, é porque podemos assim imaginar e pensar que naquele grupo de pessoas que estavam ouvindo Jesus, haviam pessoas que estavam sofrendo por dificuldades, pessoas que tivessem sede e fome de justiça, que teriam os seus casos não resolvidos, passando por algum problema, passando por dificuldades e de alguma forma injustiças sociais, que de alguma forma aguardavam o Messias que viria. E o Messias é esse que disse que todos aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados, porque eles são bem-aventurados. E os tempos não são diferentes. Nós temos dificuldades em todos os tempos, tanto no tempo de Cristo, assim como nos dias de hoje. Eu e você passamos também por injustiças. Injustiça social, sobretudo. Temos, na injustiça social, problemas muito sérios na área de fome. Digo fome porque faz parte da necessidade fundamental do ser humano. Se um homem não come, ele praticamente fica furioso, os seus sentidos ficam perturbados, ele não tem a capacidade de processar, ele fica para baixo se lhe faltar pão, se lhe faltar comida. Então, essa é uma das áreas que o inimigo procura atacar a humanidade, trazer dificuldades nesta área. Nós estamos vivendo num tempo em que existe muita injustiça social. Sobretudo quero falar sobre a falta, a carência da alimentação. Temos visto pessoas no continente africano, especialmente passando por necessidades graves de fome. Tem países muito pobres, como a Somália e os outros países, estão passando fome. Isso não é apenas na África, mesmo nas Américas. Existe um país chamado Haiti, por exemplo, foi afetado por grandes terremotos. Eles também passam mal e têm passado muito por essa questão de injustiça social no ponto de vista de fome. Então, existem várias razões que fazem com que nós, neste tempo, possamos ter problemas de injustiça no ponto de vista de falta de alimentação, daquilo que nós precisamos, que é o fundamental para que nós possamos viver, possamos ter energia para fazer as outras coisas, para poder desenvolver. Na gíria popular tem-se dito que saco vazio não fica em pé, querendo dizer que, olha, se tu não comes, se tu és privado da necessidade fundamental, básica, a partir dela há de vir muitas outras consequências. Vemos a mendicidade nas nossas ruas, por exemplo, que a maior parte delas são causadas pela injustiça social. Falta de alimentação, falta de carência de alimento, carência nessa área da alimentação. Sobretudo, isso não é apenas especial, porque há justificações por detrás disso, que há secas, existe falta de insumos agrícolas, muitas coisas. Não, o país é pobre, por isso não produz, mas tudo isso não passa de cilada do inimigo para atingir a humanidade. Se nós repararmos para a quantidade de terras férteis, terras aráveis que existem no planeta Terra, havemos de chegar à conclusão que não haveria nenhuma razão de existir falta de comida para ninguém no mundo. A outra razão é como nós temos reparado para a gestão daquilo que é a alimentação. Encontramos famílias, como assim as classes sociais dizem, famílias altas, médias e da classe baixa. Sobretudo as famílias da classe média e das famílias da classe alta, é possível que eles tenham uma quantidade de comida a se degradar dentro, mas não levarem essa comida para saciar as necessidades dos aflitos. Isso também é uma das formas que o inimigo usa para poder atacar a humanidade, para fazer com que a humanidade fique para baixo do ponto de vista do plano dele, aquilo que ele tem por alcançar. Tudo com vista a dizer que
onde está o vosso Deus? Se vocês acham que existe um Deus, então por que vocês passam fome? É fácil termos esse tipo de questões, esse tipo de questionamento. Se Deus está vivo, por que nós passamos fome? E por que encontramos pessoas na estrada passando fome? Existem planos de sociedades no mundo que têm o objetivo de controlar a economia. Se nós fizermos estudos, existem outros problemas. Há sementes guardadas em silos por muito tempo e essas sementes não são distribuídas por razões econômicas, que podia sim erradicar a fome de algumas pessoas aflitas, mas isso não é possível por razões econômicas. As pessoas vão, neste mundo de hoje, encerrar os silos, não poder distribuir aquilo que são os graus lá que são guardados para as sementeiras, porque é preciso que o mercado reaja de uma dada forma, não é? Os preços no mercado subam para que eles possam ganhar vantagem. E mesmo que isso seja necessário, leve alguma parte do excedente que está lá, alguma parte da semente que está lá guardada nos silos, que venha a se degradar, eles não se importam por isso, mas existem muitas pessoas passando de fome, mas o mundo jaz, o mundo está propenso à injustiça. Aí vem o Senhor dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Esta é a promessa que o Senhor está querendo dizer para nós, que chegarão tempos em que Ele vai acabar com toda essa injustiça. Não só termina por aí. Na área de saúde nós temos doenças, não é? Injustiça na área de saúde, doenças que foram causadas pelos homens, meramente fabricadas em laboratório com propósito econômicos, com propósitos de enriquecer uma camada de pessoas que existem no mundo. Fabricação de doenças ou vírus que existem apenas para questões econômicas, para que uma grande rede de farmácias possa crescer economicamente, fazendo com que as pessoas no mundo se tornem enfermas e, por conta disso, essa é uma das coisas que o inimigo traz para atacar a mim e a você que somos desse tempo, não é? Temos problemas sérios na área de saúde por causa da ganância do homem, por causa da injustiça que o homem faz para o seu próximo. Então vemos essas questões, essas catástrofes acontecendo, doenças que dizem que não existem curas, mas na verdade não que não haja cura, mas é porque tem interesses próprios, ganância, e que faz com que a injustiça aumente cada vez mais. Então, se formos a reparar, agora falamos sobre a injustiça na área do que tem a ver com a fome que tem devastado a maior parte dos países pobres, a questão da saúde. Existem muitos outros exemplos que nós podemos tomar, mas eu apenas vou falar de alguns. No nosso país, em especial na área da educação, nós não temos um poder econômico suficiente para custear a nossa educação. Nós estamos num país, como se diz, do terceiro mundo pobre, em que a educação sobrevive à base de financiamento externo. Temos financiadores, não é? Países ou organizações internacionais que financiam a nossa educação. Isso até aí parece muito bonito, que é lindo uma organização, um país vem e financiar um país pobre, mas aí vem a grande pergunta: será que eles dão isso de borla? E se eles dessem a sua educação de borla, não iriam erradicar as outras áreas, como a fome, como a pobreza em outros sítios? Tudo isso com um interesse obscuro por detrás, que é de tornar os países pobres cada vez mais propensos, dependentes dos tais financiamentos, e de alguma forma eles podemos chegar a essa conclusão que o que está por detrás não é algo nobre, porque eles até chegam a ditar qual deve ser o currículo que deve ser. Se eu tenho interesse em te ajudar, você como meu próximo, eu não preciso vir dizer que não, estou a te ajudar, mas a condição de eu te ajudar é que você me apresente isso amanhã, ou uma certa estatística que o teu índice de analfabetismo baixou ou alguma coisa, o que sabemos que não é verdade, porque se formos na prática, vemos que as pessoas não deixaram de ser analfabetas, e a atribuição de títulos para poder satisfazer os interesses daqueles que financiaram. Então é uma das estratégias que o Satanás, o inimigo, usa para trazer injustiça na minha e na tua sociedade.
A outra área que não podemos deixar de lado é a área do mercado de emprego. Nós, sobretudo os jovens que estão na idade ativa para trabalhar, o bem sabem que no nosso país existe uma espécie de estigma, discriminação. Todas aquelas pessoas que normalmente são brancas, cor clara, elas têm maior parte de acesso ao mercado de emprego em relação às pessoas que são negras. Essa é outra estratégia que o Satanás usa para fazer com que eu e você que vivemos neste tempo possamos ser injustiçados. É tudo um plano arquitetado, mas o Senhor aí vem e diz: bem-aventurados são aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Se eu e você temos nos incomodado com essas injustiças sociais que acontecem, então vem a promessa para nós, que é a palavra que o Senhor vem insistindo, falando para nós sobre as bem-aventuranças. Nós temos um cenário triste no nosso país, digo especialmente em Moçambique, que é bem provável, já ouvimos falar de campanhas de atribuição de doates, não é? Para a construção de casas na área da habitação em especial, em que as pessoas, o governo de alguma forma vem e publicita que existe isso, mas já se você e eu perguntarmos a uma pessoa que esteja nessa condição e que queira construir a sua casa e quer fazer de forma legal, levar as coisas, submeter ao Conselho Municipal, muito bem pode dizer o quanto tem sido o sofrimento que essas pessoas têm passado, o sofrimento que eu e você temos passado quando assim procuramos fazer as coisas de forma justa. Se você não corrompe, você vai passar muito tempo sem ter um simples documento que, segundo a lei, diz que são 3 meses, você não terá nesse tempo. Então, é uma outra estratégia que o Satanás usa e vem influenciando cada vez mais as pessoas para trazer injustiça na sociedade. Eu e você, nesse tempo, somos afetados por todo esse tipo de injustiça. Governos de todo o mundo, na maior parte das vezes, têm estado a apoiar o plano do inimigo, o plano de Satanás, mesmo sem saber. Nós temos no mundo decretos, leis injustas, que se formos a ver, um número de pessoas que tem um familiar ou que foi morto ou que foi, sei lá, atropelado, alguma coisa, ou sofreu algum tipo de... dito que cometeu um crime, enquanto não para inocentar uma outra pessoa, tem sofrido e nunca tem tido a justiça a ser feita. Há pessoas que chegam a ser presas mais de 20 anos e depois se prova que essas pessoas eram inocentes. Temos muitas dessas histórias. Se nós formos à internet, devemos de encontrar, até nos Estados Unidos existem muitos casos semelhantes do tipo injustiça que provém de decretos e leis injustas com vista a proteger um grupo de pessoas. Há muita corrupção no nosso meio. Nós, se formos a falar sobre a área de corrupção, podemos até não terminar, não é? Aquilo que é a exposição que estamos tentando fazer e trazer sobre o que é que o Senhor procura dizer. Só um exemplo muito claro, sabemos que todos aqui... Qual? Injustiça. Ok, você cometeu uma infração, mas sábio seria educar-te ou passar-te uma multa, mas de alguma forma procuram puxar conversa contigo de tal maneira que cheguem a ver até que ponto você pode se livrar da multa que poderia sofrer para poder pagar ou tirar algum valor. Eu, há umas 2 semanas que, por alguma razão, passei num local e não vi o sinal de proibição no sentido que entrei. Eu entrei lá e de repente veio um agente de trânsito a dizer: olha, cometeste uma infração grave. E eu parei. Ok, reparei para um sinal, não estava a ver na direção onde eu vinha. Conversando com ele, eu disse: olha, eu não consigo ver o sinal que me proíbe eu entrar nesse sítio. Não, isso aqui é proibido, vai lá ver, gira assim para ver. Quando eu saí para ele certificar, o sinal tinha girado para o outro lado, que só podiam ver os que viriam em outra direção, não na direção em que eu vinha. E eu aí disse: olha, peço desculpas porque eu não vi o sinal. Esperando assim, no sentido de que o polícia de trânsito seria misericordioso, ou podia entender que realmente na direção de onde ele vem não se vê um sinal, dizer: ok, na próxima preste atenção e vá. Não é o que aconteceu. Ele disse: você é moçambicano, né? Eu disse:
você andar num sentido proibido, que é em contramão da nossa lei de condução em Moçambique, você pode ser punido com o crime de ser retirado da carta, não é? Eu disse, sim, sei. Então ele disse, sim. Eu disse, peço desculpas, quero, para que ele, na sua, dissesse, ok, pode ir, mas ele disse, não, você é moçambicano. Se você sair, o exemplo que ele deu foi o seguinte: se tu saíres e fores para num povoado onde há um rego lá, de repente você fazer necessidades menores num sítio em que é proibido, de acordo com o costume daquela região, e o rego vier lá dizer, olha, você fez isso, portanto a tua punição é essa, tens que trazer um cabrito por teres cometido isso. Se tu disseres que não sabe, ele não vai te soltar, porque você cometeu uma infração. Terás que trazer cabrito na casa dele, depois de ele te deixar. Então eu entendi, e eu disse para ele, eu não posso fazer isso, porque eu sou crente, eu não posso fazer isso. Ele me perguntou, você não é corrupto? Eu disse, não sou crente. Tá bom. Passou minha multa, eu levei a multa, coloquei na minha carteira e fui. Então, este é só um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo há umas 2 semanas. E eu tenho certeza que isso não só acontece comigo, para todos aqueles que são crentes, têm sido influenciados, têm sido encontrados em situações semelhantes em que o que o inimigo quer é te destruir, o que o inimigo quer é que você ceda a essas questões de injustiça. Então, muitas outras coisas que nós encontramos na injustiça social, a falsificação, tudo quanto existe, as burlas, os crimes, tudo quanto nós podemos encontrar. Então, a palavra que o Senhor tem hoje, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque esses serão saciados. Eu e você, se tivermos sede de justiça, nós seremos saciados. Mas, quem são os que têm fome e sede de justiça, de acordo com a palavra do Senhor? Falamos do sistema atual, como o mundo tem sido, que eu e você temos passado porque estamos ainda no mundo. Mas o que a palavra de Deus traz em especial em relação àqueles que têm fome e sede de justiça? Quem são os tais? Isso podemos reparar através do significado da própria palavra justiça, que vem presente neste versículo 6 do livro de Mateus 5, que vem procurando no hebraico, a palavra significa tzedakah, que é um tipo de justiça que é proveniente da observação e do cumprimento dos mandamentos de Deus. Justiça que provém do cumprimento das leis, dos mandamentos de Deus. O que significa que a justiça presente neste versículo tem um sentido real de justiça proveniente da observação e cumprimento dos mandamentos de Deus. Então, o que isso nos vem a pensar? Que, no sentido mais especial, Jesus queria chamar a atenção dos seus discípulos em relação àquilo que virá, aquilo que estará por vir, sobre a fome e sede de justiça que os seus discípulos tinham, em particular. Se eu e você cremos em Jesus, então tem uma palavra que eu gostaria que nós pudéssemos ler, que está no livro de Amós, na profecia de Amós, capítulo de número 8, no versículo 11, que diz: eis que vem dias, repito, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, diz o Senhor Jeová, em outras traduções, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, se voltarmos para o texto inicial, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O Senhor Jesus, mais uma vez, estava tentando trazer de forma tão simples o que está escrito na profecia de Amós, que diz: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Por quê? Porque eles terão sede e fome dos
a atenção a este versículo. Que lição nós podemos aprender disso? Jesus já disse: se alguém tiver fome e você não dar de comer, se alguém tiver sede, não dar de vestir, e se alguém, aquelas coisas que o Senhor disse não dar, no último dia Ele iria nos recordar: eu vim e não me deste de comer, eu tive sede, você não me deu de beber, eu tive fome, não me deste de comer, sede, não me deste de beber, eu esteve sem roupa, não me deste de vestir. Então eu e você somos chamados a prestar atenção na componente social. Sempre nós temos aprendido e temos ouvido que a igreja tem um papel social. Então, o papel social não é cumprido pela igreja no sentido do edifício da igreja, é cumprido através da igreja, que sou eu e você. Então nós somos chamados a ser justos, nós somos chamados a zelar para a igreja. Então, caro irmão, se você tem, como diz Jesus Cristo, começou a ensinar, né? Acho que era o João Batista a dizer: se tu tens 2 camisas, então pega uma camisa, dá ao seu irmão. Você podia me perguntar: como é que eu posso ser justo diante do Senhor? Simples. Tens 3 pares de sapato, mas usas um. Pega os outros pares de sapato, oferece àquele que não tem. Você estará sendo justo. Você estará fazendo o quê? A justiça que o Senhor está aqui a dizer. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão saciados. Você é parte do plano. Você e eu somos parte do plano de Deus. Ao passo que o inimigo procura destruir, nós somos planos da construção do Senhor. Então, reflita o quanto tem sido o seu guarda-fato. Enquanto eu faço isso, eu também farei para mim. Reflita como tem sido as coisas que você tem como mantimento na tua casa. Às vezes tens a mais, às vezes pegas, deixas degradar, apodrecer, não é? Deitar fora enquanto podias partilhar com alguém. Então vais pensando em cada uma das coisas que você tem feito que não tem glorificado o nome do Senhor. Você não tem feito plano, não tem feito parte desse plano, não é? Do Senhor. Então vai pensando e vai refletindo na sua vida a cada uma das coisas que você não tem feito como plano, parte do plano do cumprimento da justiça do Senhor. Eu sei que as mulheres têm um guarda-roupa com muita roupa que apenas vivem acumulando, não é? Mas comece a fazer diferente para que você possa ser parte da justiça que o Senhor aqui diz. Então, vem dias em que o Senhor Jeová enviará fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Se eu e você ouvirmos a palavra do Senhor atenciosamente, atentarmos para a lei do Senhor, então saberemos que somos parte do plano para erradicar a injustiça que existe no nosso tempo. Podemos fazer alguma coisa para mudarmos este tempo, também podemos, não é? O livro de Tiago, como é bem famoso, diz: se tu vires um irmão com fome e vir até ti e tu lhe dizeres: ide em paz, que o Senhor abençoe, e não lhe dares do que comer, nada farás, nada fazeis, isso é em vão. Então, aprenda que a parte do plano que nós somos é para que nós possamos fazer parte da justiça do Senhor. Então, eu queria convidar-te para que nós pudéssemos fazer uma oração, e enquanto você reflete, nós vamos juntos pedir perdão ao Senhor, porque não temos feito assim como Ele tem necessitado, tem pedido sobre nós, não é que cremos nele. Querido Pai Celestial e Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós ouvimos a Sua palavra, estamos convictos que o Senhor tem falado nas nossas vidas. Nós queremos fazer diferente, Pai Santo, daqui em diante. Deus, nós pedimos perdão por todas as vezes que nós temos sido egoístas, Senhor, e acima de tudo não temos apoiado Seu plano, Senhor, sobre a justiça neste mundo, Deus. No nome de Jesus Cristo, a justiça conforme o Teu coração, Deus, no nome de Jesus Cristo. Deus, nós pedimos para que o Senhor possa nos perdoar por todas as vezes que nós não temos feito assim como convém. Ajuda-nos a ter um coração, Senhor, de doação, um coração, Senhor, que possa se compadecer com a questão da falta da alimentação do próximo, Pai Santo, aqueles que nos rodeiam, Senhor, de todas as vezes que eles sentem,
Pai Santo, falta de alimentação, nós pedimos, ó Pai Santo, use-nos, ó Pai, para que nós possamos abençoar essas pessoas. Deus, perdoe-nos todas as vezes que nós assim não temos feito, assim não temos procedido, Deus, no nome de Jesus, e todas as áreas, Senhor, que nós não temos feito conforme a Tua palavra, conforme aquilo que o Senhor manda. Deus, nós pedimos, seja conosco, abençoe-nos, mude a nossa mente, Senhor, daqui para diante, Senhor, possamos fazer de forma diferente. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos entregamos, Senhor, este tempo diante do seu altar. Amém. Então, nós chegamos ao fim do tempo de palavra que estivemos partilhando. E em paz, que o Senhor vos abençoe e nos guarde, no nome santo de Jesus Cristo. Amém.